Muito bem, meus amigos, vamos então iniciando aqui o nosso estudo com o nosso primeiro encontro sobre o Livro dos Espíritos. Ele é um livro que nós já estudamos já 2 outras vezes e proporcionou para nós momentos importantes, porque nós aprendemos a compreender cada vez mais a doutrina espírita. E mais interessante que isso ainda é que cada leitura que nós fazemos dessa obra, a partir de novos aprendizados, novos entendimentos que vão sendo agregados no decorrer dos estudos de outras obras, nós passamos a ver as mesmas questões já vistas, agora de um modo diferente, de um modo mais aprofundado, de um modo mais amplo. E exatamente esse é o propósito do nosso estudo. E porque muitas vezes, para quem não compreende, o Livro dos Espíritos é mais um livro que simplesmente traz perguntas e respostas. Perguntas que muitas vezes são interessantes, perguntas que nem sempre são interessantes, mas que na verdade, quando nós nos aprofundamos para ter um melhor entendimento, aí sim nós conseguimos compreender o que realmente ele deseja transmitir para nós como conhecimento. É uma obra que, embora seja a base da doutrina espírita, é uma obra pouco conhecida, porque aqueles que se aproximam do espiritismo se aproximam a princípio, motivados por dificuldades diversas que procuram encontrar na doutrina espírita a resposta para aquilo que precisam, portanto, procuram sempre uma resposta objetiva, e essas respostas vão ser encontradas em determinados livros, em determinadas passagens, e quando nós pensamos em nos debruçar sobre o Livro dos Espíritos, há a necessidade de nós encontrarmos grupos comprometidos em querer realmente aprender a doutrina espírita, e não apenas trazer ali a solução para algo que é imediato, lembrando sempre que a maioria daqueles que chegam na doutrina espírita chegam motivados por dores e aflições. Portanto, pensar num estudo de tão profunda filosofia para sanar uma dor aguda que acontece em determinado momento, acaba sendo não tão interessante para aqueles que precisam, mas para aqueles que se envolvem. A partir do momento em que essa dor aguda se transforma agora numa compreensão sobre os mecanismos da vida, e depois, então, passa a se envolver com a doutrina espírita, aí sim o estudo do Livro dos Espíritos acaba sendo o indicado. E algo interessante também, quando eu falo para vocês que o Livro dos Espíritos ele é pouco estudado, porque houve uma necessidade, uma estratégia por parte de centros espíritas, por parte de federações, fazer com que o aprendizado da doutrina espírita fosse mais rápido e mais prático para as pessoas. Para isso, então, foi criado o estudo sistematizado da doutrina espírita, porque ele é uma forma de trazer esse conteúdo do Livro dos Espíritos e de outras obras também de uma forma mais condensada, de uma forma mais prática, facilitando, inclusive, a própria programação de estudos das instituições. Então, é muito mais fácil estudar o ESD do que estudar o Livro dos Espíritos, porque aqueles que elaboraram procuraram trazer essa fundamentação da doutrina espírita de um modo muito prático, de um modo muito simples, de um modo mais fácil de compreender. Mas nós aqui então vamos nos dedicar ao estudo do Livro dos Espíritos, passando ali por cada questão, passando por cada detalhe, desde o início, vendo ali a obra que nós vamos estudar, desde da sua abertura até o seu conteúdo, o seu encerramento. Então é esse trabalho que nós vamos aqui fazer durante esse período em que nós estaremos juntos. Muito bem, inicialmente, depois eu vou passar para vocês um link, ou alguns links, de uma palestra, de um seminário, na verdade, que foi desenvolvido por Cosme Massi. Ele é um grande estudioso desse trabalho de Kardec, em que ele vai trazer para nós uma análise sobre o índice do Livro dos Espíritos, tentando entender ali de que modo que esse livro foi estruturado, do porquê ter sido estruturado dessa forma. Então é um seminário ali de mais ou menos 3 horas, que vai trazer todos esses detalhes. Nós temos vídeos que são divididos em 30 minutos, mais ou menos, então dá para a gente ir absorvendo aos poucos
esse conteúdo, e vale a pena compreender exatamente qual é o significado do livro dos Espíritos para a doutrina espírita, e claro, para nós que somos estudantes dela. Bom, Kardec, então, quando ele, após a publicação do Livro dos Espíritos, ele publicou um artigo na Revista Espírita, essa do mês de janeiro de 1858, foi o último artigo do mês de janeiro, quando ele fala sobre a publicação do Livro dos Espíritos. Então ele diz assim para nós: o Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita. Então, quando fala que ele contém os princípios da doutrina espírita, nós temos ali então aquilo que é a base, aquilo que é o alicerce de tudo aquilo que nós entendemos como doutrina espírita. E tudo aquilo que é publicado como material, sendo rotulado como um trabalho espírita, ele tem que conter esses princípios. Aquilo que foge desses princípios acaba não sendo mais doutrina espírita, mas sendo ali uma outra filosofia que procura trazer dentro dos seus fundamentos a ideia dessa realidade do mundo espiritual, né, e da nossa própria natureza espiritual. Então o Livro dos Espíritos é a base de tudo que nós temos. Depois diz para nós aqui sobre a natureza dos seres do mundo incorpóreo, suas manifestações e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Então essa pequena introdução que é trazida para nós aqui nesse artigo que Kardec propõe. Mais uma vez, a natureza dos seres do mundo incorpóreo, ou seja, quem são os espíritos, o que são e quem são os espíritos, as suas manifestações, já entramos aqui no campo dos fenômenos, as suas relações com os homens, já falamos das suas influências, das leis morais, que vão sempre trazer para nós ali, né, vamos nos conduzir para esse caminho de felicidade, caminho de plenitude dos espíritos. Fala sobre a nossa vida presente, as ações que nós fazemos, a vida futura são as consequências, causas e efeitos, e o porvir da humanidade, ou seja, qual é o futuro que nós vamos alcançar. Escrito de acordo com o ditado e publicado por ordem dos espíritos superiores. Assim Kardec coloca. E ele inicia assim esse artigo. Essa obra, como indica o seu título, não é uma doutrina pessoal. É o resultado do ensino direto dos próprios espíritos sobre os mistérios do mundo onde estaremos um dia e sobre todas as questões que interessam à humanidade. Eles nos dão, de algum modo, o código da vida, ao nos traçarem a rota da felicidade futura. Não sendo este livro fruto de nossas ideias, visto que sobre muitos pontos importantes tínhamos uma maneira de ver bem diversa, nossa modéstia nada sofreria com os nossos elogios. Preferimos, no entanto, deixar falar os que estão inteiramente desinteressados por esta questão. Então aqui Kardec traz para nós, nessa introdução do artigo, colocando exatamente o objetivo, né, falar sobre o mundo espiritual, que é a nossa destinação, porque falarmos sobre o mundo físico como sendo uma única realidade, nós estamos ali exatamente ignorando a nossa real natureza, que é a natureza espiritual. E o Livro dos Espíritos procura exatamente trazer para nós essa rota a partir dos ensinamentos dos próprios espíritos. E ele continua. O Courrier de Paris, de 11 de julho de 1858, publicou sobre este livro o seguinte artigo. Só para lembrarmos aqui, o Livro dos Espíritos ele foi publicado em 2 edições. A primeira edição, que foi em 1857, no dia 18 de abril, inclusive, no Brasil, o dia 18 de abril é o dia do espírita, né? Então isso foi promulgada essa lei, que marcava exatamente o aniversário da publicação do Livro dos Espíritos, como sendo o dia do espírita. Isso em 1857. 3 anos depois, ou quase 3 anos depois, no dia 18 de março de 1860, foi publicada a 2ª edição do Livro dos Espíritos.
Então nós falaremos um pouquinho sobre esses dois detalhes daqui a pouquinho. Então aqui a doutrina espírita, nesse artigo, Kardec coloca o seguinte, sobre essa nota do Courrier de Paris. A doutrina espírita é o título. O editor Dentu acaba de publicar uma obra deveras notável, diríamos mesmo bastante curiosa, mas há coisas que repelem toda qualificação banal. O Livro dos Espíritos, do Sr. Allan Kardec, é uma página nova do grande livro do infinito, e estamos persuadidos de que o marcador assinalará esta página. Ficaríamos desolados se pensassem que acabamos de fazer aqui um anúncio bibliográfico. Se pudéssemos supor que assim fora, quebraríamos nossa pena imediatamente. Não conhecemos absolutamente o autor, mas confessamos abertamente que ficaríamos felizes em conhecê-lo. Aquele que escreveu a introdução, que inicia o Livro dos Espíritos, deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. Aliás, para que não se possa suspeitar de nossa boa-fé e nos acusar de tomar partido, diremos que, com toda sinceridade, que jamais fizemos um estudo aprofundado das questões sobrenaturais. Apenas se os fatos que se produziram nos causaram admiração, pelo menos jamais nos levaram a dar de ombros. Somos um pouco dessas pessoas que se chamam de sonhadores, porque não pensamos absolutamente como todo o mundo. A 20 léguas de Paris, à noite, sob as grandes árvores, quando não tínhamos em torno de nós senão choupanas esparsas, pensávamos naturalmente em qualquer coisa, menos na bolsa, no macadame de Boulevares ou nas corridas de Longchamp. Diversas vezes nos interrogamos, e isso muito tempo antes de ter ouvido falar em médiuns, o que haveria de passar no que se convencionou chamar o alto. Outrora chegamos mesmo a esboçar uma teoria sobre os mundos invisíveis, guardando-a cuidadosamente para nós, e ficamos muito felizes de reencontrá-la quase por inteiro no livro do Sr. Allan Kardec. A todos os deserdados da terra, a todos os que caminham e caem, regando com suas lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o Livro dos Espíritos. Isso vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, ele vos tornará melhores. O corpo da obra, diz o Sr. Allan Kardec, deve ser reivindicado inteiramente pelos espíritos que o ditaram. Esta está admiravelmente classificado por perguntas e por respostas. Algumas vezes essas últimas são sublimes, e isso não nos surpreende. Mas não foi preciso um grande mérito a quem a soube provocar? Desafiamos a rir os mais incrédulos quando lerem este livro, no silêncio e na solidão. Todos honrarão o homem que lhe escreveu o prefácio. A doutrina se resume em duas palavras: não façai aos outros o que não quererias que vos fizessem. Lamentamos que o Sr. Allan Kardec não tenha acrescentado: e fazei aos outros o que gostaríeis que vos fosse feito. O livro, aliás, o diz claramente, e a doutrina, sem isso, não estaria completa. Não basta não fazer o mal, é preciso também fazer o bem. Se apenas sois um homem de bem, não tereis cumprido senão a metade do vosso dever. Sois um átomo imperceptível dessa grande máquina que se chama mundo, onde nada deve ser inútil. Sobretudo, não nos digais que se pode ser útil sem fazer o bem. Ser-nos-íamos forçado a vos replicar por um volume. Lendo as admiráveis respostas dos espíritos na obra do Sr. Kardec, dissemos a nós mesmos que haveria um belo livro a escrever. Bem depressa reconhecemos que nos havíamos enganado. O livro já está escrito. Apenas estragaríamos se tentássemos completá-lo. Sois homens de estudo e possuís a boa fé.
que não pede senão para instruir? Lede o livro primeiro sobre a doutrina espírita. Estais colocado na classe dos que só se ocupam consigo mesmos e que, como se diz, fazem os seus pequenos negócios muito tranquilamente, nada vendo além dos próprios interesses? Lede as leis morais. A desgraça vos persegue com furor e a dúvida vos envolve, por vezes, com seu abraço gelado? Estudai o terceiro livro, Esperanças e Consolações. Aqui vale uma questão curiosa. Kardec ele fala aqui o articulista, né, o jornalista, ele fala do primeiro livro, que é sobre a doutrina espírita. Ele fala do segundo livro, das leis morais, e ele fala do terceiro, Esperanças e Consolações. Isso porque, como nós veremos aqui, o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, ele tinha 3 partes. Na sua segunda edição, aí então ele tem 4 partes, como nós veremos. Então aqui ele está falando da publicação do Livro dos Espíritos na sua primeira edição. E ele continua. Todos vós que abrigais nobres pensamentos no coração e que acreditais no bem, lede o livro do começo ao fim. Se alguém nele encontrasse matéria para zombaria, nós o lamentaríamos sinceramente. Aqui G de Chalard, que foi jornalista que publicou essa obra. Kardec depois ele traz para nós aqui algumas cartas que ele recebeu a respeito da publicação do Livro dos Espíritos. Então diz assim: entre as numerosas cartas que nos têm sido dirigidas desde a publicação de O Livro dos Espíritos, apenas citaremos 2, porque de certo modo resumem a impressão que esse livro produziu e o fim essencialmente moral dos princípios que encerra. Então aqui a primeira carta de Bordeaux, 25 de abril de 1857, ou seja, uma semana depois da publicação do Livro dos Espíritos. Diz assim para nós: Senhor, submetestes minha paciência a uma grande prova pela demora na publicação de O Livro dos Espíritos, há tanto tempo anunciado. Felizmente não perdi por esperar, porquanto ele ultrapassa todas as ideias que eu havia feito, de acordo com o prospecto. Então, o prospecto ali, né, que era a pequena propaganda que Kardec tinha lançado sobre a publicação futura desse livro, né? Impossível descrever o efeito que em mim produziu. Assemelho-me a um homem que saiu da obscuridade. Parece que uma porta, fechada até hoje, acaba de ser subitamente aberta. Minhas ideias se ampliaram em algumas horas. Oh, como a humanidade e todas as suas preocupações miseráveis se me parecem mesquinhas e pueris ao lado desse futuro de que não duvidava, mas que para mim estava de tal forma obscurecido pelos preconceitos que eu imaginava a custo. Graças ao ensino dos Espíritos, agora se apresenta sob uma forma definida, compreensível, maior, mais bela e em harmonia com a majestade do Criador. Quem quer que leia esse livro meditando, como eu, encontrará tesouros inesgotáveis de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. Em minha vida sofri perdas que me afetaram vivamente. Hoje não me causam nenhum pesar e toda a minha preocupação é empregar utilmente o tempo e minhas faculdades para acelerar meu progresso, porque para mim agora o bem tem uma finalidade e compreendo que uma vida inútil é uma vida de egoísta, que não nos permite avançar na vida futura. Se todos os homens que pensam como vós e eu, e os encontrareis muito, assim espero, para a honra da humanidade, pudessem se entender, reunir-se e agir de comum acordo, de que força não disporiam para apressar essa regeneração que nos é anunciada? Quando for a Paris, terei a honra de vos ver, e se não for abuso de vosso tempo, pedir-vos-ei algumas explicações sobre certas passagens e alguns conselhos sobre a aplicação das leis morais a certas circunstâncias que me são pessoais.
Recebei até lá, eu vos peço, Senhor, a expressão de todo o meu reconhecimento, porque me proporcionastes um grande bem ao apontar-me a rota da única felicidade real neste mundo, e além disso, quem sabe, um lugar melhor no outro. Vosso todo devotado, de Capitão Reformado. Então veio de Bordeaux essa carta. A próxima veio de Lyon, lá na terra natal de Kardec, 4 de julho de 1857. Senhor, não sei como vos exprimir todo o meu reconhecimento pela publicação de O Livro dos Espíritos, que sinto depois de o ler. Como é consolador para a nossa pobre humanidade o que nos fizeste saber. De minha parte, confesso-vos que estou mais forte e mais corajoso para suportar as penas e os aborrecimentos ligados à minha pobre existência. Compartilho com vários de meus amigos das convicções que auri da leitura de vossa obra. Todos estão muito felizes. Agora compreendem as desigualdades das posições sociais e já não murmuram contra a providência. A certeza de um futuro mais feliz, como se comportem bem, os consola, caso se comportem bem, os consola e encoraja. Gostaria de vos ser útil, Senhor. Sou um simples filho do povo que obteve certa posição com meu trabalho, mas a quem falta instrução por ter sido obrigado a trabalhar desde menino. Entretanto, sempre amei muito a Deus e fiz tudo quanto pude para ser útil aos semelhantes. É por isso que procuro tudo que possa ajudar na felicidade de meus irmãos. Vamos nos reunir, vários adeptos que estavam dispersos. Envidaremos todos os esforços para vos secundar. Levantastes a bandeira, cabe a nós seguir-vos. Contamos com o vosso apoio e vossos conselhos. Sou, Senhor, se ouso vos chamar de confrade, vosso todo devotado sei. Muitas vezes já nos dirigiram perguntas sobre a maneira por que foram obtidas as comunicações que são objetos de O Livro dos Espíritos. Aqui Kardec comentando, né? Reunimos aqui com muito prazer as respostas que temos dado a esse respeito, pois que isso nos ensejará a ocasião de cumprir um dever de gratidão para com as pessoas que de boa vontade nos prestaram seu concurso. Como explicamos, as comunicações por pancadas, ou tipologia, são muito lentas e bastante incompletas para um trabalho alentado. Por isso jamais utilizamos esse recurso. Tudo foi obtido através da escrita e por intermédio de vários médiuns psicógrafos. Nós mesmos preparamos as perguntas e coordenamos o conjunto da obra. As respostas são textualmente as que foram dadas pelos Espíritos. A maior parte delas foi escrita sob nossas vistas. Algumas foram tomadas das comunicações que nos foram enviadas por correspondentes ou que recolhemos para estudo em toda parte onde estivemos. A esse efeito, os Espíritos parecem multiplicar aos nossos olhos os motivos de observação. Os primeiros médiuns que concorreram para o nosso trabalho foram as senhoritas B, que aqui é Baudin, né, que ele já conhecemos a história delas, cuja boa vontade jamais nos faltou. Este livro foi escrito quase por inteiro por seu intermédio e na presença de numeroso auditório que assistia às sessões e nelas tomava parte com o mais vivo interesse. Mais tarde, os Espíritos recomendaram a sua completa revisão, com conversas particulares para fazerem todas as adições e correções que julgaram necessárias. Essa parte essencial do trabalho foi feita com o concurso da senhorita Jafé, que se prestou com a maior boa vontade e o mais completo desinteresse a todas as exigências dos Espíritos, pois eram eles que marcaram os dias e as horas para suas lições. O desinteresse não seria aqui um mérito particular,
visto que os espíritos reprovam todo o tráfico que se possa fazer de sua presença. A senhorita Jafé, que é também sonâmbula notável, tinha seu tempo utilmente empregado, mas compreendeu igualmente que dele poderia fazer um emprego proveitoso, consagrando-se à propagação da doutrina. Quanto a nós, temos declarado desde o princípio, e nos apraz reafirmar aqui, jamais pensamos em fazer de O Livro dos Espíritos objeto de especulação, devendo sua renda ser aplicada às coisas de utilidade geral. Por isso seremos sempre reconhecidos aos que se associarem de coração e por amor do bem à obra a que nos estamos consagrando. Então aqui Kardec assina esse artigo, e aí então o Livro dos Espíritos começa a fazer a sua história. Então é importante a gente lembrar que quando nós falamos no Livro dos Espíritos, ele teve 512 questões na sua primeira edição. Então tem algumas histórias que são analisadas ou pesquisadas a respeito da origem do Livro dos Espíritos, né? Então Henri Sauce, que era o biógrafo de Kardec, tinha escrito um livro, escreveu um livro sobre a biografia de Kardec, falando sobre a apresentação da própria doutrina espírita, né, ou do próprio Livro dos Espíritos. E era mencionado um conjunto de cadernos, 50 cadernos, conforme ele publicou, que continham já muitas perguntas e muitas respostas, que já haviam sido feitas desde 1854 por um grupo de médiuns, um grupo de pesquisadores com o trabalho de médiuns, que foram então juntando perguntas e respostas e colocaram naquele caderno. Segundo esse historiador, esse caderno foi passado a Kardec em 1855, e ali então ele não apenas analisou todo aquele conteúdo, ele organizou e depois também desenvolveu outras questões. Daí então, nessa primeira publicação, em 1857. Mas alguns pesquisadores não encontraram as fontes dessa informação, da existência desse caderno, quem eram essas pessoas, né, esses pesquisadores que se juntavam. Então Kardec, na verdade, quando ele passou a conhecer as reuniões mediúnicas, ele conta sobre isso lá no seu livro Obras Póstumas, as coisas já estavam sendo encaminhadas pelos espíritos. Então, respostas já eram dadas, questões já eram apresentadas. Então, o que Kardec teve foi se aprofundar, se inteirar desse processo e depois dar desenvolvimento a ele. Então, esse foi o trabalho que ele fez de uma forma, trazendo aqui para nós, né, de uma forma simplificada. Algo importante que Kardec é colocado hoje como codificador do Espiritismo. Mas o que vem a ser um codificador? Codificador é aquele que escreve um código. Um código é aquele conteúdo doutrinário. Então Kardec, como codificador, ele não deve ser visto, como muitas pessoas pensam, como sendo um bibliotecário ou secretário dos espíritos. Mas ele teve o trabalho, e foi um trabalho árduo, de analisar todas essas questões, estabelecer uma ordem que até hoje acaba sendo um grande enigma de qual era a proposta de Kardec em fazer com que essa ordem fosse estabelecida, trazendo novas questões, aprofundando, tirando dúvidas. Então o trabalho de Kardec não foi apenas de organizar as informações, mas foi também de fazer parte do seu desenvolvimento a partir das questões que eram feitas. Então esse era o trabalho do codificador. E algo muito interessante, né? E aqui uma parte muito interessante que é analisada também é o próprio termo que é utilizado hoje quando se fala sobre kardecismo. Então, para aqueles que conhecem a doutrina espírita, ou que não conhecem também, né, dos dois grupos, o espiritismo ele é visto como kardecismo, exatamente porque Kardec era o autor do Livro dos Espíritos. Mas como nós vimos nesse artigo aqui da Revista Espírita, Kardec coloca que todas as questões que foram trazidas foram os espíritos que trouxeram. Portanto, o espiritismo, porque era uma doutrina dos espíritos. Se fosse kardecismo, seria uma doutrina de Allan Kardec. Então, por isso as pessoas utilizam essa expressão de um modo equivocado, mas podemos oferecer, claro, né, o entendimento e a compreensão do porquê
se apresentarem dessa forma exatamente por falta de um estudo mais aprofundado, de entenderem a essência do que é a doutrina espírita, né? E é muito interessante também quando se fala em doutrina espírita. Nesse fim de semana nós tivemos a presença, lá no nosso trabalho do Espiritismo.net, da secretária-geral do Conselho Espírita Internacional. Ela estava conversando com a gente, contando um pouquinho, né, do que é o espiritismo fora do Brasil. E ela comentava algo interessante, que lá fora você tem que falar de espiritismo, e não de doutrina espírita. Porque a palavra doutrina lá fora, ela traz uma ideia de doutrinação, de você fazer a cabeça das pessoas. Então o espiritismo vem como filosofia. Então a gente vai percebendo, conforme estuda, que cada nome, cada expressão, cada termo traz para nós um significado importante. Por isso os espíritos são preocupados, né, quando eles dizem que nós precisamos nos entender com relação às palavras, exatamente para que nós não nos desviemos do seu princípio fundamental. Então, nessa apresentação que nós temos do Livro dos Espíritos, como eu passei para vocês lá no nosso grupo, nós vamos fazer o estudo da edição da FEB, tá? E algo muito interessante da gente perceber, porque há muitas editoras e há muitos tradutores também que participam da publicação desse livro. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho do Guilom Ribeiro, eu tenho do Canuto Abreu, eu tenho do Herculano Pires. Se eu não me engano, são esses três que eu tenho, mais as edições digitais também. Então, assim, existe uma grande polêmica com relação à qualidade da tradução. Então, algumas obras trazem algumas palavras que não significam exatamente aquilo que foi publicado em francês no original. Então, alguns mudam, acrescentam um detalhe ou acrescentam outro. Então, temos ali alguns detalhes que são importantes, mas a essência em si da doutrina espírita acaba sendo fundamental, né? Pois eles utilizam isso, né, Cleusa? Porque quando se fala em kardecismo, foi até mesmo uma prática, né, que acabou se tornando comum quando a Umbanda, quando ela foi começando a se desenvolver aqui no Brasil, ela passou a ser perseguida pela Igreja Católica, porque a doutrina espírita, né, o espiritismo, ele era uma reunião de pessoas em um ambiente fechado, enquanto que a Umbanda é uma religião que tinha as suas práticas, os seus rituais, e isso causava uma perseguição. Então acabou se adotando o espiritismo também para essas práticas. Então, quando se falava em espiritismo, as pessoas ficavam em dúvida, mas é espiritismo de Kardec, de mesa branca, como falavam, ou é espiritismo de terreiro? E aí, por causa dessas dúvidas, acabaram, né, pois é, Umbanda, Candomblé também, né? Então acabaram tendo essa dúvida sobre qual exatamente, né, qual o termo que você vai utilizar. E aí, então, para fazer essa diferenciação, acabaram usando a ideia do kardecismo, né? Ou mesa branca, também como falam popularmente. Mas, no fim das contas, nós temos a doutrina espírita, e ela chega para nós aqui desse modo bastante claro, desse modo bastante objetivo. Muito bem, vamos lá. Avançando um pouco mais aqui, então, eu falava para vocês das traduções. Nós vamos utilizar, então, como eu comentei com vocês aqui, a tradução da FEB. E eu peguei, e até nisso também, Dudu, traz dependendo da interpretação que é feita, acaba causando uma certa polêmica, porque o espiritismo, quando você fala em cristão, você fala em Cristo. Quando você fala em Cristo, você fala de religião. E como eu comentei com vocês, o que foi comentado na Europa é que a ideia religiosa, dependendo do país que existe, de onde você trata, a ideia religiosa ela é muito refratária. As pessoas não querem falar de religião, elas querem falar da filosofia, né? Então, por isso, acaba sendo uma dificuldade de você se colocar como cristão, embora as bases morais do espiritismo sejam bases cristãs, né? Mas vamos lá. Então, nós pegamos aqui a tradução de Guilom Ribeiro, separamos aqui a edição histórica de comemoração, né, de aniversário do Livro dos Espíritos.
Essa tradução foi feita pela FEB, como eu coloquei para vocês aqui. E a capa diz o seguinte para nós, na contracapa: Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos. Princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, que foi o que ele publicou lá na Revista Espírita, né? Os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Tradução Guilom Ribeiro. Publicação, então, Paris, 18 de abril de 1857. Fala aqui sobre questões de direitos da FEB, né? Aí então tem que ir no sumário que nós vamos estudar. Tem a nota da editora, que nós veremos aqui em seguida, a introdução ao estudo da doutrina espírita e depois os prolegômenos, né? Esses prolegômenos nada mais é do que o prefácio do livro. O livro, então, como eu comentei com vocês aqui, nessa segunda edição, que foi publicada no dia 18 de março de 1860, ela é dividida em 4 partes, diferente das 3 partes da primeira edição. Então ele tem a primeira parte, das causas primárias. Essa parte ela é dividida... a primeira parte ela é dividida em 4 capítulos. A segunda parte, intitulada O Mundo Espírita, do Mundo Espírita, ou O Mundo dos Espíritos, que tem 11 capítulos. A terceira parte, das Leis Morais, tem 12 capítulos. E a quarta parte, das Esperanças e Consolações, que tem 2 capítulos. E termina, então, com a conclusão, né? Então, essa aqui é a estrutura do livro que nós vamos acompanhar. Mais uma vez, ela tinha, a primeira edição, ela tem 512 questões que Kardec desenvolveu, trazendo ali aqueles princípios. E depois, 3 anos depois, como nós vimos, na verdade 2 anos e 11 meses, Kardec lançou a segunda edição com 1019 questões. Em algumas edições, ela é vista como 1018, porque Kardec teria esquecido ou simplesmente não numerado uma das questões. Mas 1019 questões. Então ele praticamente saiu de 512, né, para 527 questões a mais. Então ele teve ali um saldo significativo com novas questões que ele foi abordando, de acordo com as questões, né, de acordo com o conhecimento que se tinha na época. E algo importante da gente lembrar também é que, se por acaso nós fizéssemos hoje uma outra publicação do Livro dos Espíritos, poderíamos colocar 5.000 questões, talvez, já que a ciência evoluiu e nós teríamos ali outras questões também para abordar. Mas a essência da filosofia espírita, no que diz respeito ao mundo espiritual, a influência do mundo espiritual sobre os homens e a destinação da humanidade, isso não mudaria. Então nós certamente apresentaríamos muitas questões que satisfariam a nossa curiosidade, mas não mudaria aquilo que é essencial para o conhecimento da doutrina como um todo. Bom, avançando um pouco mais aqui, nós vamos para a nota da FEB sobre a publicação dessa obra. Diz assim para nós, nota da editora: a tradução desta obra devemos-la ao saudoso presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Guilom Ribeiro, engenheiro civil, poliglota e vernaculista. Rui Barbosa, em seu discurso pronunciado na sessão de 14 de outubro de 1903, Anais do Senado Federal, volume 2, página 717, referindo-se ao seu trabalho de revisão do projeto do Código Civil, trabalho monumental que resultou na réplica e que lhe imortalizou o nome como filósofo e purista de língua, disse:
Devo, entretanto, senhor presidente, desempenhar-me de um dever de consciência, registrar e agradecer à tribuna do Senado a colaboração preciosa do senhor doutor Guilom Ribeiro, que me acompanhou nesse trabalho com a maior inteligência, não limitando os seus serviços à parte material do comum dos revisores, mas muitas vezes suprindo até a desatenções e negligências minhas. Então aqui é só um elogio do trabalho do Dr. Guilom Ribeiro no Senado Federal, né, valorizando o trabalho dele como tradutor dessa obra. Como vemos, Guilom Ribeiro recebeu aos 28 anos o maior prêmio, o maior elogio a que poderia aspirar um escritor, e a Federação Espírita Brasileira, 20 anos depois, consagrou-lhe o nome, aprovando unanimemente as suas impecáveis traduções de Kardec. Jornalista emérito, Guilom Ribeiro foi redator do Jornal do Comércio e colaborador dos maiores jornais da época. Exerceu durante anos o cargo de diretor-geral da Secretaria do Senado e foi diretor da Federação Espírita Brasileira no decurso de 26 anos consecutivos, tendo traduzido ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e obras póstumas, todos de Kardec. Aqui temos a introdução. Essa introdução era dividida em 17 partes, né? A gente vai ver aqui apenas a primeira parte, porque ela trata da introdução ao estudo da doutrina espírita. Então não é uma introdução ao livro, importante a gente lembrar isso, porque vai trazendo para nós conceitos que nós precisamos compreender